que existir na face da terra. Mas se você não tiver Cristo Jesus em sua vida, se você não viver conforme os princípios de Jesus, você jamais vai ter paz. Porque, como eu disse, a verdadeira paz só pode vir da parte de Jesus. Ele é o príncipe da paz. Quero aqui convidar o irmão Adailton para falar aqui desse Cristo, o único do qual nos pode nos proporcionar paz. Tem mais cadeira. Glória a Deus, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, e a todos os ouvintes desse som. Quero convidar você, meu irmão, que está na sua casa, na sua residência, após um dia de trabalho, a compartilhar conosco uma passagem bíblica onde se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 3, do versículo 11 ao 13 e depois o versículo 22. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido essa noite. Como é bom a gente estarmos como igreja reunido para falar do amor de Deus, para falar dos seus milagres, e que Deus, Ele é bom o tempo todo. Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus, Lucas capítulo 15, versículo 11, diz assim: E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo de número 22. E o pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E comemoraram e regozijaram-se. Glória a Deus. Somente esse versículo. Nós sabemos, meus irmãos, que essa passagem é uma passagem conhecida onde Jesus ele vem contar umas parábolas. A parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. Nós sabemos também que a ovelha representa o filho mais moço deste homem. E a dracma representa o filho mais velho, que se encontrava junto com o pai. E algumas lições, quando nós trazemos para a nossa vida, os dias atuais que nós vivemos, olhamos que o filho mais moço, o texto diz que ele chegou até seu pai e pediu os bens que lhe acabem. Aquela herança, ele pegou a parte da sua herança e foi viver uma vida dissolutamente até gastar tudo. Nós vivemos os dias difíceis, onde os filhos não obedecem aos pais e vivem uma vida dissolutamente. Quando nós trazemos para os dias atuais que nós vivemos, uma humanidade totalmente perdeu-se o temor, tanto com as coisas divinas como com o próprio Pai. Aonde Deus ele deixou escrito na sua palavra que o primeiro mandamento para os filhos é honrar pai e mãe. Mas quando nós olhamos e trazemos e aprendemos algumas lições desse texto, é onde a palavra de Deus nos ensina que o filho mais moço, ao pedir a sua parte da herança do seu pai, em momento nenhum nós vemos o pai reclamar, em momento nenhum nós vemos o pai falar algo para o seu filho, a qual nós aprendemos que assim também é Deus. Nós vemos aqui a atitude do livre-arbítrio, nós vemos a questão da escolha, aonde Deus ele faz assim também com a nossa vida. Deus ele sempre deixou que nós escolhemos ao caminho e
nós devemos ir e por onde devemos andar. Em algumas passagens, o próprio Jesus, ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mas entra pela porta estreita e anda no caminho que é apertado, porque esse conduz à vida eterna, mas são poucos que andam por ela. Vemos que há uma escolha para que a gente possa andar. Deus, ele não é um Deus carrasco, um Deus que obriga, um Deus que julga, não. É tanto que a sua palavra diz: portanto, Jesus, ele veio ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Mas na frente nós vamos ver que esse jovem, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu tudo, e quando ele perdeu, ele se lembrou de como era viver na casa do Pai. E como é bom viver na casa de seu pai. Como é bom aqueles que têm pai e mãe. E se você, meu irmão, meu querido amado ouvinte que está ouvindo essa palavra essa noite, se você ainda tem pai, se você ainda tem mãe, se eles ainda são vivos, respeite os seus pais, aproveitem os momentos que vocês têm de estar com os pais, de estar em comunhão e união. Porque a palavra de Deus, ele vem falar que tão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Então isso é um privilégio de ainda ter pai e mãe na sua vida. E esse jovem, ele lembra de como vivia na sua casa, com abundância, alegria. E ele estava passando por dificuldade. Então ele se levanta e vai até o seu pai. Mas interessante, irmãos, é que o texto vai dizer que quando aquele homem, aquele pai, vê o filho distante, ele corre e abraça e diz para os seus servos trazer uma sandália, vestir-lhe uma roupa e matar o novilho. E ali houve uma grande festa. O que eu quero falar para você nessa noite é que se você, meu querido, um dia teve a oportunidade de estar na casa do Pai, trazendo e teve comunhão com Deus, aonde houve festa, aonde um dia sentiu alegria de estar na presença de Deus, ouvindo a sua palavra, os louvores, e se por algum motivo, por alguma ocasião, você tenha se afastado da presença de Deus, você tenha vivido uma vida apenas religiosa, você tenha vivido uma vida apenas para cumprir protocolos, eu quero dizer para você essa noite, que o Senhor Jesus, essa noite, ele lhe chama para você vir ter uma intimidade com ele. A Bíblia vai falar que Jesus, ele teve 12 discípulos. 12 discípulos, a qual 3 era mais íntimo, mais próximo. E aqueles que são mais próximos de Cristo, aqueles que são mais íntimos de Cristo, ele tem o prazer e a oportunidade de ter uma experiência a qual muitos não têm. E essa noite o Senhor Jesus, ele lhe chama para você ter essa experiência com ele, para você largar essa vida religiosa, a vida apenas de protocolo, para viver uma vida realmente à casa do Pai. Jesus, ele quer trazer, ele quer colocar um anel no seu dedo, ele quer colocar uma sandália aos seus pés, a sandália da palavra. Ele quer colocar um anel, não um anel a qual o homem ele dá a uma mulher quando ele pede em noivado ou quando se casa, não. Mas Jesus, ele quer fazer uma aliança contigo. Jesus, ele quer reatar a aliança que foi perdido lá no jardim do Éden, quando o homem pecou, a qual a Bíblia diz que o pecado ele veio através de Adão, mas a salvação eterna ele vem através de Jesus. Jesus Cristo, essa noite, como já foi louvado, como já foi entoado essa noite, Jesus, ele quer fazer essa aliança. Jesus, ele quer trazer o Filho à casa do Pai de volta. Se você, essa noite, meu amado, está ouvindo esse som, um som a qual é da minha voz, mas as palavras sim, é a palavra de Deus para a tua vida, para a tua família, a qual você possa fazer que nem esse filho, que caiu em si, que analisou que a vida, a forma de que ele estava vivendo não era uma forma correta. Que você essa noite possa
parar para pensar que Deus ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para nós. Deus ele tem o melhor para a humanidade. Não é porque nós vivemos em meio a um tempo difícil que Deus ele não possa nos orientar, que Deus ele não possa trazer de volta aquilo que se foi perdido. Então, meu querido, nessa noite, que Deus lhe abençoe, que você possa meditar nessa mensagem, onde se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso. O propósito da igreja de Cristo na terra é justamente isso, de levar a palavra de Deus até você, para que você possa crer e venha regressar novamente, tornar a Deus, como aqui foi dito pelo irmão Adailton, no momento em que o homem pecou no Éden, os seres humanos ficaram totalmente destituídos da glória de Deus. O homem ele só passa a ser filho de Deus quando ele reconhece Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Até o momento em que você não tomar essa atitude de reconhecer Jesus como o único e Salvador de sua vida, você vai passar a ser somente criatura. Mas no momento em que o homem reconhece que ele torna até a comunhão no qual ela foi quebrada no Éden, e para que o homem pudesse ter novamente essa comunhão com Deus, Jesus Cristo ele teve que vir, teve que morrer, ressuscitar, mas ele deixou o Espírito Santo de Deus, para que através do Espírito Santo de Deus, o homem voltasse novamente a ter essa comunhão. Nós precisamos fazer isso. Cair em si, entender que somos pecadores, somos falhos, e que nós precisamos ter Jesus Cristo em nossas vidas, para que nós possamos voltar novamente a ter a comunhão com Deus e ter salvação eterna. Porque o propósito de Jesus Cristo foi justamente esse, fazer com que o homem viesse ter comunhão novamente e proporcionar salvação a toda a criatura. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por todos nós pecadores, para aquele que nele crê não pereça, mas venha ter vida eterna. Eu quero convidar aqui a irmã Maiara para louvar o Senhor.